Estamos de volta com o programa Ação Nacional e hoje estamos discutindo sobre o empreendedorismo. Eu estou aqui conversando com a Elizabeth Pinheiro, consultora para empreendedores, e também Antônio Pádua, presidente da PKT, Desenvolvimento Empresarial. Bom, gente, eu deixei uma pergunta no final do bloco. Eu queria que você contasse um pouquinho sua história, né, que eu fiquei sabendo aqui pela produção que você veio do setor de RH e resolveu ser empreendedora. Né? Como é que é você, sua experiência um pouco em relação a isso? Legal, Júnior. Até porque, quando nós temos uma história para contar, essa história ela torna-se motivo de inspiração para outras mulheres, né? De fato, eu tenho uma experiência de mais de 15 anos em recursos humanos, tenho formação de educação pela Unicamp, FGV, Gestão Estratégica de Pessoas, e sempre trabalhei com o desenvolvimento de pessoas. Vim do varejo, né, trabalhei com grandes marcas do varejo e sempre trabalhando times para alta performance no varejo. Em determinado momento, em plena época, estamos ainda no cenário crítico, mas eu digo que no início de 2015 eu falei, eu quero mais. E a mulher e o homem que empreende, quem empreende, empreende por algum motivo que faz ele dar a virada de chave. Naquele momento, eu era uma funcionária de uma grande empresa, reconhecida, valorizada, tinha objetivos de trabalho, mas havia um propósito na BET maior do que aquela função que era entregue naquele momento. E virar a chave para o empreendedorismo é você correr atrás dos seus sonhos. Como o Pádua disse, independente se esse sonho é gerador de fator risco ou não. Em pleno momento de crise, eu virei a chave e falei, eu quero o meu negócio. Eu quero trabalhar com desenvolvimento de pessoas, sim, mas desenvolvimento de várias pessoas, não canalizado por um segmento, não canalizado apenas para executivos ou gerentes de loja, mas eu quero ter a oportunidade de ver que pessoas que empreendem podem galgar etapas de crescimento no seu negócio. Foi daí que eu montei a Total Performance, que é uma consultoria que trabalha com o desenvolvimento de pessoas, de executivos dos seus negócios, seja no pilar o empresário, o negócio do empresário, o time de vendas que ele tem e a própria, eu falo que é o elemento de liga, né? As vendas, o que faz o negócio girar e o negócio trazer resultado. Então, hoje, a Total Performance, ela trabalha nesses pilares de pessoas, produtos, negócios, vendas, trabalhando muito a competência e como eu posso desenvolver pessoas para que ela entregue e sejam potencializados aquilo que elas têm de competências. Dentro da Total Performance, abriu-se a oportunidade de enxergar a mulher. Acabei sendo um fator inspiracional para mulheres. Falei, poxa vida, como que ela virou a chave? Isso nos permitiu desenvolver uma metodologia para mulheres, onde hoje elas percebem que se elas percorrerem novamente a trilha, elas conseguem chegar lá, independente do cenário, como foi a minha história. Sim. O Pádua também teve uma experiência, né, Pádua? Você veio de empresas multinacionais. Minha experiência tem um link com a Elizabeth, mas é um pouquinho diferente. Eu trabalhei 25 anos numa multinacional, sou engenheiro mecânico, comecei como trainee e fiquei 25 anos nessa empresa. Né? Eu comecei como trainee e cheguei à presidência da empresa, de várias empresas do grupo. Uma empresa francesa, a maior empresa francesa do Brasil na época. Aí, quando chegou em 2002, eu completei 25 anos de empresa. Falei, puxa vida, está na hora de eu fazer uma coisa diferente na minha vida. 25 anos, apesar que nessa empresa eu cuidei de tudo que você possa imaginar, farmacêutica, têxtil, química de base, especialidades, engenharia, fiz de tudo. Mas eu falei, poxa, eu quero um ar novo para a minha vida, quero montar uma coisa minha. Foi quando, em 2003, eu resolvi montar a PKT Desenvolvimento Empresarial em São Paulo. E logo que eu montei minha empresa de consultoria e desenvolvimento de executivos e de empresas de porte médio, a Fundação Dom Cabral, que eu já tinha um vínculo muito forte com a fundação de longa data, ela me convidou e a minha empresa para ser a parceira dela, ser associada dela no estado de São Paulo e o estado inteiro.
E isso fez com que minha empresa crescesse com uma velocidade interessante para a época, para o momento. Mas o primeiro ano de empresa foi uma dificuldade tremenda. Imagina, Júnior, a gente sair, ser um executivo que tem toda a mordomia, carro, casa, motorista, agora, um salário, né? E você sai do conhecido para o desconhecido, né? Eu nunca tinha sido um empreendedor desse nível, né? De ser autônomo, vamos dizer assim. E o primeiro ano foi uma dificuldade tremenda. Nossa, sofri muito, via minhas perdas e logo em seguida eu comecei a ver o que eu ganhei com tudo isso, né? Me fez um bem tremendo a partir do segundo ano, comecei a me desenvolver, apostei em vários mercados que, com foco e com persistência, nós conseguimos crescer bastante. Aí depois, quando foi há 5 anos atrás, eu resolvi me mudar para Campinas, trouxe minha empresa para cá e recomecei em Campinas outra vez. Hoje a PKT cuida de mais ou menos 60 empresas na região, né? Nós temos vários programas de desenvolvimento da Fundação Dom Cabral e programas próprios também, não só desenvolvimento de executivos, mas também do ponto de vista estratégico de empresas de porte médio. Nós focamos nesse nicho de mercado. Você falou aqui um pouco no outro bloco. Desculpe, mais um desafio. Minha empresa é uma empresa familiar. Esse é um grande desafio. Esse é um outro grande desafio. Esse é um grande desafio. Esse é um outro grande desafio que um dia nós podemos fazer um programa sobre isso. Porque realmente é um grande desafio. Imagino que seja. Você falou sobre se estruturar até no bloco anterior e eu queria saber, aprofundar um pouco isso com vocês. Quando a gente fala estruturar, mas no que nós estamos falando de estruturar? No que propriamente dito que se tem que ver para ser o empreendedor? Bom, estruturar uma empresa depende muito também do tamanho da empresa que você quer se lançar, né? Mas tem algumas coisas que são básicas. Você fala, poxa, eu preciso ter uma equipe de performance que se adequa ao negócio que eu estou montando. É claro que você tem que ter. Você tem pessoas preparadas, pessoas com a prontidão, pessoas felizes na empresa. Vou repetir, pessoas felizes na empresa. Eu não sei se você sabe, Harvard lançou um programa há 3 anos atrás, que é um programa de felicidade. Por que Harvard, a maior universidade hoje do mundo, né, a número 1, por que ela lançou um programa de felicidade? Porque ela viu que quando as pessoas são felizes, estão trabalhando felizes numa empresa, elas têm cerca de 70% mais de produtividade. É um número absurdo, que todos os mecanismos de planejamento que você tem, de controle, de desenvolvimento, atingir esse índice é uma dificuldade tremenda. E a partir do momento que você cuida das pessoas, as pessoas são felizes, se atinge um índice que não se espera nos outros programas. Então, eu acho que é uma coisa fundamental nas empresas que as pessoas estejam felizes naquilo que ela faz, como elas são tratadas, no desafio que ela tem. E são fatores, na minha opinião, fatores fundamentais para uma empresa hoje se lançar e sobreviver e ter a sua perpetuidade. E o planejamento, né? Planejamento não só técnico de uma empresa, mas o planejamento das pessoas também, né? Desenvolvimento, aperfeiçoamento, a pessoa está no desafio que a deixa, complemente o seu conhecimento e uma empresa estruturada do ponto de vista dela saber onde ela está e para onde ela quer ir. Esses são os fatores, na minha opinião. Tem outros, mas são os fatores chaves de sucesso. Sim, é muito legal isso que você falou, Pádua. E quando a gente fala de se estruturar, sempre há o conceito, primeiro, o cabeça, o idealizador, quem se jogou primeiro no empreendimento, não é? Ou ele ou o sócio, e depois todos os componentes que são as variáveis que farão o negócio decolar e chegar a um resultado. A gente sempre enxerga o seguinte, se o empreendedor ele está muito bem pautado nos 3 pilares, se eu estou orientado para o objetivo que eu quero chegar, uma orientação para o resultado,
ele está muito engajado no resultado que ele quer chegar, ele coloca toda a intenção no negócio dele. E ele se capacita, ele se apropria das condições necessárias para chegar lá. É um ponto só, é uma perna só. Ele tem que olhar aí para o time, que o Paulo falou muito bem, e nesse momento o time é um funcionário ou é ele mesmo. O time nesse momento, quando a gente enxerga de time, eu falo que time são todas as pessoas que vão ajudar você a chegar ao seu resultado enquanto empreendedor. E nesse momento o time pode ser o colaborador, o time pode ser o seu fornecedor e o time pode ser inclusive o seu cliente, que pode gerar clientes para o teu negócio. Se nessa visão de enxergar o pilar time, eu não trago o time para um nível de orientação para resultado, não trago o time para um nível de engajamento para resultado e não trago o time para um nível de capacitação, eu acabo colocando o pé na trilha de estar sujeito a riscos e estar sujeito ao fracasso. Aí eu não performo. E, por fim, você enxergar, eu falei, você, o time, e falei o próprio negócio, que é você enxergar o mercado de forma geral, de como é que diante desses dois pilares muito bem construídos, como é que eu me diferencio, para onde o mercado está indo e para onde que eu vou. Como eu destaco? Como que eu me diferencio? Como é que eu, né? Quantas mulheres estão empreendendo e esse número é favorável e esse número nos alegra, mas sem dúvida alguma. Mas como é que, como mulher empreendedora, eu me lanço ao mercado, por exemplo, da beleza e consigo me destacar? E o cliente buscar o meu produto. Então, se no negócio eu não vejo orientação para o resultado também no negócio, engajamento no que está acontecendo no mercado e procurar me destacar, e eu falo, a capacitação é o seguinte, o que o mercado oferece e como é que eu consigo me diferenciar nesse mercado. Trazer algo de novo, né? Com certeza, a inovação é inerente para o espírito do empreendedor. Aquela velha história, eu vou vender pastel, mas de que forma, né? Porque todo mundo vende pastel, né? E como é que eu vou fazer o diferencial desse pastel? Eu acho que todo o crescimento de uma empresa, toda vez que a gente se aventura, todo empreendedor quer crescer. Mas ele tem que ser consciente que todo crescimento é fator de risco, né? Risco financeiro, você tem risco da estrutura da sua empresa, risco do produto, tem vários riscos. E você tem que mitigar esses riscos, né? Porque é interessante a gente ver que muitas empresas às vezes colocam o pé no acelerador para crescer e não se preocupa com isso. E uma das coisas importantes é você ter os indicadores de performance da empresa. Os seus reloginhos, né? Você fica olhando os teus reloginhos. O termostato, tudo, temperatura, né? Estou com um pouco de febre, vou tomar um remedinho. A empresa é a mesma coisa, é assim que ela tem que viver. E às vezes as oportunidades aparecem, brilha os olhos, se põe o pé no acelerador com tudo e sem mitigar esses riscos. Aí isso leva muitas empresas ao fracasso. Às vezes uma oportunidade que ela não consegue capturar com essas essências, vira um fracasso. Esse é um problema muito sério, né? Vamos dar um exemplo assim, Pado. Eu fecho um contrato enorme, né? Tem uma empresa e não consigo entregar o produto. E aí, Não consigo entregar o produto, a qualidade minha, pelo volume, cai. Eu não consigo controlar a qualidade, os meus custos ficam descontrolados. Então, o que acontece? E esses fatores, que nem você bem falou, são fatores que o empresário hoje tem que se preocupar muito. Mas é o tal negócio, ele tem que olhar isso e também não pode colocar o pé no freio, porque se ele colocar o pé no freio, a empresa não cresce. Você entendeu? Você tem que ter esse equilíbrio, a palavra correta, esse equilíbrio do crescimento vis-à-vis o que a empresa pode fazer nesse crescimento, né? Pode proporcionar no crescimento. Eu vou ter que fazer um rápido intervalo aqui. Mas eu quero dizer em que momento o empresário tem que sentir o momento de falar assim, opa, piso no freio e dizer não. Depois a gente responde no próximo bloco, a gente vai para um rápido intervalo e volta já.